Olá, pessoal! Está começando mais um programa Educa União. Antes de tudo, não se esqueçam tomar todos os devidos cuidados, lavar muito bem as suas mãos e quando for sair para a rua, não se esqueçam de usar a máscara. Eu estou sem a máscara para falar com vocês, mas todos os cuidados são necessários neste momento. Agora, pode chamar o papai, pode chamar a mamãe, a vovó, o vovô, quem estiver em casa. Senta num lugar bem confortável e vem assistir a nossa programação. Olá, nossos queridos alunos do município de União da Vitória. Eu me chamo professora Simone e estou aqui para conversar com vocês um pouquinho sobre o coronavírus. O que é esse vírus que vem assustando tantas pessoas? Como vocês podem observar, o coronavírus, ele faz parte da família de vírus que tem a estrutura circular. Observem como esse bichinho é. E ele tem pontas, tá? E esse formato circular dele, com as suas pontas, dão a impressão de uma coroa da nobreza. As suas pontas, podemos imaginar que são aonde colam as pedras para representar toda a nobreza, aquela parte bonita, rica de reis e rainhas, das famílias reais. E esse vírus, eles nos causam doenças respiratórias e, em geral, podem causar outras doenças também. Esse vírus é um vírus que circula entre os animais, entre o reino animal, mas que passam a infectar nós, seres humanos, quando o nosso convívio é muito próximo. E esse vírus, que vem da família do coronavírus, ele sofre algumas mutações. O que são mutações? São transformações, ele se transforma. Logo, o coronavírus, que é o vírus que nós estamos vivendo no momento, ele vem receber um nome diferente, Covid-19. E por que ele recebe este nome? Ele recebe este nome porque é uma junção coronavírus mais doença, virou Covid-19, porque ele foi descoberto no final de 2019 na China. Se vocês forem para a internet, vocês poderão ver que há vários vídeos que mostram o povo oriental e seus costumes culinários. E para eles é bastante comum usarem alguns animais como tarântulas, sapos e os próprios morcegos na sua alimentação. E por causa desse costume na sua alimentação, foi que o ser humano contraiu o Covid-19. É possível, pessoal, nós estarmos com o Covid-19 14 dias antes de apresentarmos quaisquer sintomas. Que sintomas são esses? Febre, cansaço e tosse seca. A maioria das pessoas, elas se recuperam dessa doença, cerca de 80% das pessoas se recuperam dessas doenças sem tratamentos especiais, sem precisar ir a hospitais. Mas, em alguns casos, como por exemplo, com os idosos, com pessoas que têm outros tipos de doença, como asma, diabetes, doenças cardíacas, pode levar a ter quadros mais sérios da doença. E aí sim, precisar de um internamento rápido via hospital. De repente, precisar até fazer uso dos respiradores, porque em certos casos o pulmão das pessoas fica tão cheio de secreção, fica tão infeccionado
que as pessoas acabam precisando fazer o uso do respirador para ajudar. Mas existem pessoas que, mesmo estando contaminadas, elas não apresentam nenhum desses sintomas que eu falei anteriormente, como febre, tosse e cansaço. E elas são chamadas do grupo das assintomáticas. O que quer dizer isso? Isso quer dizer que existem formações celulares no corpo de cada pessoa diferente um do outro. Eu posso ter uma gripe e posso ter complicações na minha gripe. Já você, que está aí do outro lado me assistindo, pode ter uma formação de células diferentes da minha e nada sentir de mais grave. Então, eu quero contar para vocês que nós devemos tomar todos os cuidados de prevenção necessários para que nós possamos ficar livres desta doença. A transmissão do coronavírus, ela ocorre pelo ar, por esse ar que nós não vemos, mas nós sentimos. E também eu posso estar adquirindo a doença, ela pode ser transmitida a mim através de secreções contaminadas. O que seriam essas secreções contaminadas? Gotículas de saliva, catarro, um espirro, um aperto de mão. E logo vocês vão me perguntar, mas um aperto de mão? Sim. Algumas pessoas que estão contaminadas, elas podem tossir na mão, elas podem espirrar na sua mão. E é aí que vem a explicação. Quando eu preciso espirrar, tossir, o melhor a se fazer nunca é o uso da mão. Eu pego um pedaço de papel, pode ser um papel toalha, pode ser um guardanapo, pode ser um papel higiênico, coloco na frente do nariz, tuço ou espirro e descarto ele no lixo. Ou então, já existem várias orientações de usar o meu próprio braço para conter o vírus. Os estudiosos já descobriram que o vírus ele consegue manter-se suspenso no ar por até 3 horas. Então, se eu estiver contaminada, espirrar, o vírus vai ficar no ar. Para evitar esse contágio, o que nós devemos fazer? Vou mostrar para vocês agora uma experiência muito simples que vocês podem realizar em casa. É fácil e vários desses materiais vocês têm em casa. Percebam que aqui eu tenho um prato com água e orégano. E o orégano está representando o Covid-19. Neste outro prato eu tenho água com detergente. Vou molhar o meu dedo nesta água contaminada, na água do Covid-19. Percebam, estou com o dedo todo contaminado. Quando eu coloco o meu dedo para fazer a limpeza adequada com água e detergente, percebam o que ocorre com o vírus. Conseguem observar? Ele se afasta do meu dedo, ele não gruda no meu dedo. Por isso é tão importante e é tanto pedido para lavarmos muito bem as nossas mãos com água e sabão. Eu também posso usar água e detergente por pelo menos 20 segundos. Aí vocês podem estar falando, mas 20 segundos é muito tempo para uma lavagem de mãos. É para eu conseguir fazer uma lavação perfeita. Lavar bem a palma das mãos, lavar bem os meus dedos, a sobremão, as minhas unhas e deixar tudo bem limpinho. Se eu não tiver água e sabão para
fazer a higiene das minhas mãos, eu posso higienizar as minhas mãos com álcool gel. Eu posso carregar comigo, dentro da bolsa, no carro, dentro do bolso da jaqueta, um vidrinho pequeno de álcool gel e posso estar fazendo a limpeza das minhas mãos. Eu vou evitar também, pessoal, tocar nos olhos, no nariz e na boca se as minhas mãos não estiverem higienizadas. Vou evitar o contato próximo com as pessoas. Devo manter o afastamento social como é pedido. Devo limpar e desinfetar bem com álcool ou então com água sanitária, que é a nossa conhecida aqui boa, superfícies que são tocadas com frequência, como por exemplo, as torneiras, pias, mesas, cadeiras, os pegadores dos carrinhos dos supermercados. Se vocês conversarem com o papai e com a mamãe de vocês, vão observar que muitos supermercados estão fazendo esse tipo de higiene, limpando os pegadores dos carrinhos para evitar que as pessoas se contaminem. Manter os ambientes ventilados, então se eu estou na minha sala ou se eu estou dentro da minha casa, estou na minha sala de trabalho, eu devo abrir janelas, devo deixar portas abertas para que exista a troca de ar. Se de repente alguém que possa estar contaminado naquele ambiente tossir ou espirrar, o vírus vai ficar suspenso no ar, fica em suspensão, mas ele tem a oportunidade de sair. E manter pelo menos 2 metros de distância das pessoas que estiverem tossindo ou espirrando. Tudo começou no final do ano de 2019, quando todas as pessoas do mundo inteiro estavam preparando-se para as festas de Ano Novo. Ninguém imaginou que apareceria um ser invisível capaz de provocar tanto estrago, tantas mortes, deixar tantas pessoas com medo e provocar um isolamento social. Mas isso aconteceu. Aconteceu e nós conhecemos. Esse vírus tem nome, ele chama-se Covid-19. Os países que melhores se darão na guerra contra esse inimigo serão aqueles países onde seus governos investiram em saúde, em pesquisas científicas e em estruturas hospitalares. Lá na China, mais precisamente na cidade de Wuhan, quando os médicos descobriram esse vírus, o Covid-19, alertaram seus governantes de suas preocupações, porque tudo aquilo assustava muito eles. Eles perceberam que o vírus alastrava-se rapidamente e rapidinho aquilo deixaria de ser uma epidemia e passaria a ser uma pandemia. Ele poderia se espalhar por todo o mundo. Mas o governo não tomou as medidas cabíveis, não preocupou-se da forma que deveria para evitar todo o estrago que já vimos. E esse vírus espalhou-se pelo mundo, chegou à Europa. Na Europa, atingiu a Alemanha, atingiu Portugal, atingiu a Itália, onde vimos muitas notícias do desespero da população, pessoas morrendo, pessoas ficando sufocadas e muito maus com a doença. E o vírus continuou, ele não parou. Percebam, ele representa a parte colorida desta água.
O vírus continuou ganhando força, ele não parou de movimentar-se, até que chegou aqui no Brasil. Hoje, o mundo inteiro encontra-se infectado por esse vírus que assusta e deixa tantas pessoas tristes, leva tantos entes queridos. Por isso, eu digo e afirmo para vocês, nós devemos continuar fazendo a nossa parte, fazendo muito bem a higienização do nosso corpo e principalmente das nossas mãos. Porque as nossas mãos nos protegerão em muitas situações. E devemos acreditar também nos estudos científicos que os nossos cientistas estão realizando por todo o mundo, porque são somente eles que poderão nos defender de toda esta situação que hoje assola e deixa o mundo triste. E aí, nós poderemos observar novamente um mundo mais puro, mais limpo, e com o Covid-19 suspenso. Então, para terminar a aula de hoje, eu peço que vocês usem sempre as máscaras de proteção ao sair de casa, lavem bem as mãos, façam a higienização correta, para nós conseguirmos fazer com que esse vírus enfraqueça e pare de ganhar forças. Como todo professor, eu não poderia deixar esta aula terminar sem deixar uma tarefa de casa. Para todos os alunos do infantil ao 5º ano, deverão manter todos os hábitos de higiene trabalhados nesta aula. Os alunos do infantil 5 ao 3º ano poderão estar usando materiais de sucata que tiverem em casa ou até mesmo massinha de modelar e poderão criar o seu coronavírus, como este que vocês estão observando aqui na tela. Depois, quando tudo voltar ao normal, quando voltarmos para as nossas escolas, vocês levarão para suas professoras e apresentarão para as mesmas. E nós faremos uma linda exposição dos trabalhos e das criações que vocês fizeram. Para os alunos do 4º ano, os alunos do 4º ano pegarão uma folha de sulfite, dividirão ela ao meio e recortarão. Pode ser com a régua ou pode ser com a tesoura. Numa das folhas, vocês criarão um panfleto colocando uma forma de contágio da doença. Como você pode ser contagiado por essa doença? Como é que ela é transmitida a você? Vou dar um exemplo. Vocês podem colocar lá uma pessoa sem máscara e escrever ao lado: a falta de máscara pode fazer com que você adquira o vírus. E não esqueçam, pessoal, esses panfletos, eles têm que ser atrativos, como aqueles que a gente vê de lojas, de supermercados e de farmácias, tem que ser colorido. Então usem toda a criatividade de vocês, usem canetinha, giz de cera, lápis de cor. E no outro, vocês criarão um outro panfleto dizendo como prevenir-se da doença. Vocês podem fazer alguém lavando as mãos, higienizando as mãos embaixo de uma torneira. Não esqueçam que ele precisa ser atrativo, muito colorido. Podem usar figuras também. Quando as aulas retornarem, vocês farão uma caminhada com seus professores ao entorno das escolas e entregarão esses panfletos aos vizinhos para manterem informados sobre tudo aquilo que vocês já aprenderam. E o 5º ano, como são as crianças maiores da escola, usarão os papéis que tiverem em casa, pode ser cartolina, pode ser aquele papel marrom, e farão lindos cartazes com todas as informações que vocês adquirirem durante todo este tempo de quarentena sobre o coronavírus.
Quando retornarem à escola, vocês entregarão para a equipe escolar e nós formaremos um lindo mural explicativo com todas as informações trazidas por vocês, conhecimento adquirido durante toda a quarentena. Conto com a participação de todos, agradeço imensamente vocês por terem assistido essa aula e não esqueçam de manterem o isolamento social, fazerem a higienização das mãos, usarem máscara e álcool gel. E aí, pessoal? Gostaram do nosso programa? Então fiquem ligadinhos que amanhã, nesse mesmo horário, teremos mais um programa Educa União. Um beijo para todos e fiquem em casa!